É um momento triste. Me conta, quando você foi à China, deu para praticar o chinês? Sou nível 2. Sei um pouco de chinês. Sim, sim, sim. Sim, European Union fala um pouco de chinês. Mas sim, tento praticar o chinês. European Union sei que é bem diferente. Muita gente não sabe que na China, a maioria dos estrangeiros aprende chinês a partir do norte, de Pequim, porque é a capital. Mas o mandarim por si só tem, nem sei. Nem consigo dizer quantos dialetos, por assim dizer, ou diferentes maneiras de pronunciar as coisas dependendo da região. Então, se você está no sul, as coisas soam diferentes. Se você está na China Central, as coisas soam diferentes. Se você está no oeste, no leste, no sudeste. É um país tão grande que, bem, dá para ir. Já me aconteceu isso em Chongqing, não na última viagem, mas numa viagem anterior a Chongqing. E alguém me disse, European Union, perguntei o preço da comida que estava comprando. Era uma panqueca deliciosa. European Union, falei uma coisa, eles responderam outra e European Union fiquei tipo, oh, que diabos é isso? É que não existe aquilo com esse tom, não é o tom correto. E European Union não conseguia pensar direito. Fiquei tipo, que diabo? E era tão cedo de manhã, mas era 10. No norte eles dizem uma coisa, no sul dizem outra, então é totalmente diferente. Enfim, essa é só uma história sobre pronúncia chinesa, mas no fim das contas, essa última viagem à China foi muito interessante. European Union, na verdade, European Union fiz uma visita. Fiquei um tempo em Hangzhou, European Union estava em uma conferência lá, mas visitei algumas das grandes empresas de tecnologia financeira. Bem, entre as grandes estão o Ant Group e a Unitree, que é uma grande empresa de robótica. Estive nas duas, e eles mostraram todos os seus aparelhos e engenhocas. Que legal! O Ant Group tem muita tecnologia de ponta, especialmente em inteligência artificial. Eles têm óculos com os quais você pode falar. Estão desenvolvendo robôs que cozinham. Também estão tentando desenvolver robôs para suprir algumas lacunas. A China é uma sociedade envelhecida, então é difícil para as famílias e para os serviços acompanharem a demanda por cuidados domiciliares e por idosos que precisam de ajuda com diversas atividades do dia a dia. Por isso estão tentando desenvolver robótica, robôs que possam ajudar. Não acho que eles vão dominar. Muita gente tem medo disso, mas European Union, não vejo que isso vá acontecer de forma relevante. Talvez te tragam um sorvete ou te sirvam. Na China, isso já acontece. Lembra daquele repórter da Fox News? Quando ele foi à China, European Union via aquele clipe. Foi tão ridículo. Por que pediria uma salsicha? Que esquisito. Enfim, a Fox News foi lá e sim, havia uma loja de conveniência onde o robô podia pegar as coisas. Sabe, coisas bem básicas, né? Sim, ele pode pegar a salsicha que você quer, ou um café, ou seja lá o que for. Isso dá para fazer, mas ainda há um longo caminho a percorrer no avanço disso tudo. Mas, sabe, ver robôs dançarem de forma quase humana e se moverem daquele jeito é um feito bem impressionante. Até o jornal The New York Times falou sobre isso. Acabei de ver um artigo. Li um artigo sobre a China. A China não tem só a manufatura, ela também produz todos os componentes. Então a China domina a robótica e nunca deixará de dominar. Isso é uma grande conquista. Eropareancisi pisito, deacadici, o pode, deai, e formo, e chete, dade, aginina, com ze, e sim. E é algo que me impressiona sempre que vou à China. Você vê na prática como um país que trabalhou tanto para essencialmente construir não só uma economia resiliente, mas uma muito robusta, capaz de fazer muitas coisas diferentes. Ela pode gerar lucro e atender necessidades muito específicas da população. Isso é algo único, em grande escala. Pois é, desta vez, quer dizer, Pequim plantou tantas árvores que o pólen está intenso. Eles plantaram tantas árvores na China, em Pequim. European Union nunca tinha visto isso antes, mas quando fui desta vez, parecia que estava nevando pólen e European Union não acreditei. Achei que era neve. Pensei, está a 70 graus Fahrenheit aqui.
Por que haveria neve? Não, era pólen. Então havia apenas essas pequenas... exatamente, o vento passa e sai uma nuvem verde. É impressionante. Pequim, que não fazia muito tempo era conhecida como uma pequena capital do mundo, agora é como, sim, a névoa foi substituída pelo pólen. É uma coisa louca. Sorte minha não ter alergia ao pólen. Mas, Danny, espera um segundo. Isso não pode estar certo, porque a mídia ocidental me disse que o céu lá é amarelo ou vermelho. É sempre cinzento e amarelado. É sempre cinzento e amarelado. E normalmente há uma nuvem de poluição, sujeira por todo lado, pessoas pedindo esmola, morrendo de fome e tudo desmoronando. Quero dizer, é mais ou menos isso que nos dizem sobre a China, a Rússia e todo o resto. Pois é, isso não faz parte do império. Então você está me dizendo que não é assim? Não, quero dizer, a redução, o trabalho incrível que a China fez para diminuir a poluição do ar nas suas cidades é realmente impressionante. Quando fui à China pela primeira vez, em 2019, 2020, bem antes da pandemia de Covid-19, e as pessoas com quem a European Union estava, que organizaram a viagem, falavam para a European Union levar máscara, porque embora tenha melhorado muito, ainda pode ficar bem poluído. E talvez queira levar uma máscara com filtros específicos, caso seja sensível a poluentes do ar e coisas assim. Mas desde então, a rapidez com que corrigiram o que restava do problema da poluição, embora ainda haja problemas em cidades menores e muito industriais, foi impressionante. Na maior parte das grandes cidades e em grande parte do país, se vai haver céu azul naquele dia, sim, ele vai estar azul, e isso é uma grande conquista para a China, que ainda é o centro manufatureiro do mundo. Eles não seguiram o caminho do Ocidente ou do Japão, onde basicamente migraram para as finanças e serviços e esse tipo de coisa. Agora, isso ainda está na China. O que é gigante lá é a manufatura. E, claro, agora o setor de alta tecnologia. Então foi isso que vi muito na minha última viagem. Também pude ir ao local de nascimento de Mao, em Shaoshan, na província de Yunnan, e foi lindo. Por isso, recomendo muito que as pessoas visitem essa província, ela é muito bonita. Mas, sabe, European Union tento ir a um lugar novo a cada vez. Mas desta vez passei muito tempo em Hangzhou e em Pequim, como de costume, trabalhando. Mas ver a tecnologia. Os avanços tecnológicos na China são realmente impressionantes, porque os Estados Unidos, apesar de todo o seu teatro, tipo o que o Trump fez recentemente, dizendo que vai subsidiar inteligência artificial e tal, esse espetáculo de querer ser uma potência tecnológica, a maior parte do poder tecnológico dos Estados Unidos hoje está tentando impedir que os outros se desenvolvam e os Estados Unidos não estão realmente se desenvolvendo. Quero dizer, não estão. Sabe, European Union, veja o que está acontecendo. Sabe, o melhor que temos. Acho que algumas pessoas pensam, European Union nunca terei um produto da Apple. A Apple é única, tipo, uma só no mundo, e está sempre avançando. Bem, sabe, exceto que apareceu a China. Isso. Todos os seus insumos são chineses. Agora, eles têm empresas próprias que produzem tecnologias de computador e smartphones entre as mais avançadas, que rivalizam e muitas vezes superam o modelo dos Estados Unidos. Então, mesmo onde os Estados Unidos ainda se mantêm em alguns setores, acaba ficando para trás porque não há investimento real em inovação e a inovação em que os Estados Unidos investem não é suficiente. Na verdade, é um parasitismo, a indústria de inteligência artificial nos Estados Unidos. Isso é sequer uma indústria. É simplesmente despejar centros de dados em terras de pessoas pobres, em locais onde vivem pessoas pobres, destruindo suas vidas. E o que se ganha com isso? Você acaba com uma indústria fraudulenta que faz negociação com informação privilegiada para obter lucros enormes, até que seus produtos se mostrem não apenas não lucrativos, mas nem sequer úteis. Na verdade, em alguns casos, até param.
Ah, por favor, só porque o Trump ganhou mais de 3 mil, ou os corretores dele ganharam mais de 3 mil. Investimentos bem-sucedidos que foram mais fruto de sorte do que qualquer coisa mais do que a European Union, você e todo mundo juntos. Só porque, sabe, ele tinha cerca de 4 bilhões de dólares logo antes de todas as suas declarações. Isso não quer dizer que haja negociação com informação privilegiada. Quero dizer, como é que o presidente saberia o que vai dizer sobre o governo e o estado das coisas? Quero dizer, ele não vai dizer aos corretores onde investir e o que vai dizer, não é? Isso é impossível de provar. Isso não pode ser negociação com informação privilegiada. Pois é, Preciso colocar aspas de sarcasmo nisso para alguém entender? as pessoas devem lembrar quando Donald Trump costumava condenar e criticar Nancy Pelosi por toda aquela negociação com informação privilegiada. E agora a administração presidencial dele praticamente se baseia nisso. Pode até ser a maior prioridade. Então é isso. É tão engraçado como as coisas fecham o ciclo e espero que sirva de lição. Não, não é sobre a tal síndrome de ódio a Trump, nem sobre amar os democratas. Não, não, não. É tudo um grande ciclo. É todo o nosso conhecimento tem origem. É um grande... Na verdade, existe um site com as escolhas da Nancy Pelosi, mostrando onde o marido dela investe, tipo, invista como Nancy Pelosi. E olha, você também pode ficar rico. A gente ri, mas na verdade é bem triste. Bom, vamos passar para algo mais importante. Vamos ao assunto mais crítico que vai atingir os Estados Unidos da América e talvez o mundo inteiro. Todo mundo está correndo para se envolver. Vou tocar um trecho em áudio. Isto é do Boy Wonder. Narco Marco. Ouçam com atenção. Acho isso muito importante e precisamos discutir isso. Este é o evento cultural do milênio. Na noite passada, testaram os efeitos pirotécnicos. Não vou revelar nada, só digo que funcionam. Foi bom. O Serviço Secreto dos Estados Unidos não ficou tão empolgado com as explosões, mas para todo mundo que construíram lá foi fenomenal. Nunca mais vamos ver aquilo de novo. Embora o presidente esteja ameaçando deixar aquilo permanentemente. Vocês ouviram isso, né? Ele está ameaçando deixar aquilo. European Union realmente não sei. Talvez a gente faça lutas semanais entre pessoas da política e resolva as diferenças assim. Brincadeiras à parte, domingo é algo inacreditável e histórico, acho que não se repete até o ano que vem. Experiência. Thunderdome, meu amigo, 2 entram, 1 sai, 2 entram, 1 sai. Chama o Vance e o Marco para lá com o James. O que está acontecendo aqui é a arena do Ultimate Fighting Championship, meu. É o maior evento da história da humanidade. Este é o evento Trump por excelência. Vamos lá. Isto é o auge da cultura e do desenvolvimento. Quer dizer, não me surpreende. Quer dizer, não deveria surpreender quem não foi enganado. Acho que muita gente foi enganada por Donald Trump. Acho que isso demonstra a crise política em que os Estados Unidos estavam. Havia, de fato, milhões de pessoas enganadas pela retórica de Donald Trump. Não vou dizer que são problemas pequenos, porque são questões significativas, mas são poucos em número. Algumas poucas pessoas se apegariam a certas questões. E não é, sabe, é como qualquer outra coisa. Você tem que ver o quadro inteiro, a pessoa como um todo, o sistema todo, se for preciso. E com Donald Trump e as pessoas ao redor dele, existe outra palavra para descrever esse bando de elites parasitas? Literalmente um bando de elites parasitas. É lixo. Quer dizer, é um bando de gente ordinária. São pessoas que... Não é que eles sejam parasitas. Eles são tragicamente parasitas. É tipo... Sabe, teve aquela foto engraçada quando Xi Jinping estava apertando a mão de toda a administração de Donald Trump. Foi até Stephen Miller e o pessoal ficou dizendo que Xi Jinping segurava a mão por mais tempo e o encarava. Mas, na verdade, o que estava acontecendo era que European Union, acho que o cargo do Stephen Miller tem um nome muito longo. Mas se você olha só para o Stephen Miller, ele parece, sabe, que não pertence ali, e muitos desses caras pareciam que não pertenciam ali.
Sejamos honestos. E European Union, nem sou alguém que valorize a astúcia política dos Estados Unidos. Sabe, a estética, o profissionalismo, tudo isso. Não, eles são todos uns canalhas que fazem coisas horríveis com as pessoas pelo próprio benefício. Mas a administração de Donald Trump nem sequer tem capacidade para... European Union, nem digo isso no sentido de que, talvez para algumas pessoas isso seja compreensível, mas European Union, nem acho que as pessoas se identifiquem com isso. Acho que é tão lixo que dá a impressão à maioria das pessoas de que, quer dizer, imagino que é assim que os ricos realmente são, né? É como se os ricos parassem de fingir que não são bárbaros. Vamos lá. Sejamos honestos. Pessoas com tanto dinheiro são gente bárbara, quero dizer, veja o que eles têm de fazer. Veja o que eles têm de engolir. Eles têm que normalizar isso. Você tem que ser sociopata. Esses caras ostentam a sociopatia e por acaso parecem uns desleixados enquanto fazem isso. E isso é meio que o que temos nos Estados Unidos agora. E acho que é por isso que há uma crise de confiança ainda pior nos Estados Unidos, porque eles nem conseguem mais fingir. Acho que Biden foi o último suspiro, não foi? Porque Biden perdeu o juízo, literalmente. Tem um sorvete. Isso ficou marcado na mente de quem presta atenção nisso. As pessoas pensam, puxa, esse cara está com dificuldades. Agora ficou na cabeça das pessoas que, uau, esses líderes são um monte de lixo. Isso não é bom. Isso não é bom para as elites. Para nós pode gerar desespero e niilismo. Acho que é isso que está se espalhando muito no Ocidente como um todo. Espero que as pessoas caiam na real e percebam que essas pessoas não são tudo isso. O que Scott Ritter diz, eles não são tão bons assim. Eles não são tão bons assim. Eles não conseguem mais esconder as coisas. Então, se eles não escondem mais, cabe a nós dizer, não queremos nem toleramos isso. E se não queremos e não toleramos, vocês não vão mais fazer isso. Se continuarem fazendo, terão problemas. Essa é realmente a única maneira de as coisas mudarem. E essa é meio que a próxima fase que terá que acontecer agora. Acho que as pessoas ainda estão naquela apatia. A cerimônia pomposa existe por um motivo. Isso separa a elite governante, seja uma república ou uma monarquia, seja o que for, e dá a ela uma aura de autoridade. Mas quando você tira a cerimônia pomposa e se rebaixa ao menor denominador comum, Thunderdome, gramado da Casa Branca, fica claro que não há respeito pelas pessoas. Você vê o Trump só sentado ali comendo cheetos e bebendo cerveja. É isso aí. Que respeito o cargo da presidência tem quando você faz uma coisa dessas? Nenhum. Nem um pouco. Você já viu o filme Idiocracia? Acho que não. Você é a segunda pessoa que conheço que não viu. Vai ver esse filme. Não é um filme de grande orçamento, mas, cara, quando saiu, as pessoas disseram, é uma sátira sobre para onde a sociedade pode estar indo. Depois as pessoas começaram a olhar e dizer, acho que isso está prevendo para onde vamos. Agora estão olhando e pensando, ok, chegamos. Vai ver esse filme. Você vai sentir déjà vu. Não é um primor do cinema. Mas, caramba, cara, com isso, já estamos aqui. Estamos vivendo, pelo menos o Ocidente ou partes do Ocidente, definitivamente numa idiocracia agora. Sim. Não vejo isso na Praça Vermelha. Não vejo isso no Palácio de Buckingham. Mas no gramado da Casa Branca, sim. Acontece todo dia, é um ciclo de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles te oferecem idiocracia o dia todo. E é isso que temos. Quero dizer, este é Donald Trump. Olha ele agora com o Irã. Quero dizer, esse vai e volta, 39, 40 vezes. Isso não para. E, sabe, isso é o que acontece quando você tem esse pessoal lixo, muito sem habilidade e desleixado.
Eles não têm o talento político e a perspicácia das administrações passadas para assobiar e tentar maquiar a situação. Agora, para os Estados Unidos, pode ser o pior momento. Para o Império e seu bando de oligarcas, até a turma do Epstein, se envolverem no que talvez seja a guerra mais decisiva, não quero dizer do século XXI, porque tanta gente morreu em outras guerras, mas em termos de impacto na ordem mundial e no planeta como um todo, isso pode levar à fome e ao colapso. Claro, Sim, e European Union, quero dizer, a transição de toda uma suposta via marítima estratégica que o Irã agora finalmente reconheceu como seu território, para que ela fique sob o controle de um país considerado o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Isso por si só muda o jogo e não será revertido. Mesmo que o Irã diga que toda a navegação pode continuar sob esse memorando de entendimento, ela vai continuar sob a liderança do Irã e sob a política da autoridade do Golfo Pérsico. Isso é o mecanismo iraniano e não vai desaparecer. Donald Trump não tem respostas para nada disso. Não sei se você achou isso interessante, Stas, mas os ataques que os Estados Unidos realizaram 2 dias seguidos pareciam atingir as mesmas coisas. Foi muito estranho. Fiquei me perguntando, e então anunciaram o que o Comando Central dos Estados Unidos anunciou, que esses ataques tinham como objetivo manter o fluxo da navegação comercial. Era tudo sobre autodefesa, segundo a versão direta do Comando Central dos Estados Unidos. E então, eles atingiram esses alvos. A segunda onda de ataque supostamente seria, massiva. Não sei o quão massiva ela realmente foi. Eles não têm sistemas de armas suficientes para algo massivo. Sim, parece que pararam abruptamente. E então cancelaram. Trump cancelou a próxima leva de ataques. Parece que isso é tudo que os Estados Unidos conseguem fazer. Isso não vai mudar nada no Irã. podem explodir reservatórios de água e negar água a 20 mil civis. É meio que um crime de guerra. Quer dizer, nós não explodimos seus filhos. A gente só os forçou, a morrer de sede. Não é como se, tivéssemos atirado neles nós mesmos. É impressionante ver o Irã já com esses planos de contingência prontos. Acho que eles anunciaram que conseguiram restabelecer a água naquela área em menos de um dia. Então isso, European Union, acho... Se há um lado na guerra, o lado dos Estados Unidos é só atirar, atirar, atirar. Bang, bang, bang. Vamos destruir, destruir, destruir. Ah, não aguento mais. Que diabos fazemos? Pânico. Esse é meio que o modelo. Sim, certo, matar tudo que se mexe, entrar em pânico quando não funciona. O Irã, há anos, obviamente tem encenado tudo isso, porque toda vez que os Estados Unidos bombardavam o Irã, o que víamos quando os bombardeios paravam? O Irã já estava reconstruindo. Eles obviamente planejaram que isso acontecesse. E um lado parece poderoso e o outro parece muito perdido e sem respostas. Então sim, é um mundo diferente e isso só vai continuar mudando mais dramaticamente quanto mais o grande homem laranja e seu bando continuarem. Sim. 2 homens entram, um homem sai. Esse vai ser o Trump. Se Trump concorrer a um terceiro mandato, isso vai ser dele, Isso vai ser seu lema. Não fique por aí usando a bola de demolição. Com certeza. Ainda acho que Vance e o Marco. Quem vai ser o próximo candidato do Partido Republicano? Que lutem entre si, motosserras a 100 metros ou 50 metros. Bom, é engraçado. Isso vai ser interessante por um tempo. Quero dizer, J.D. Vance mais vale que torça por isso. Porque, é tão engraçado. Marco Rubio é, na verdade, o caso atípico. Quero dizer, ele é um bárbaro por si só. Não. É um neoconservador convicto. Na verdade, é bem treinado. Dá para ver como ele se contorce ao se mover. A meleca simplesmente parece escorrer dele. E ele mantém a cara séria. Tem cara de poker sempre que fala essas coisas. Ele pode ser um verdadeiro narcoterrorista. Ele pode ser um criminoso de guerra. Mas ele diz qualquer coisa.
e diz com a mesma cara e a mesma entonação. Ou seja, ele não está enfrentando as repercussões que J.D. Vance enfrenta. Ah, não. Queda em desgraça, porque ele não tem isso. Ele não tem. Ele é só uma cria do Peter Thiel, sei lá. E ele não sabe. Peter Thiel, que agora está na Argentina a propósito porque tem medo, ele que ajudou a criar o Estado policial americano, agora está lá porque tudo vai desabar. Como ele disse, vai voltar depois. Pelo menos sabemos que o J.D. Vance ficará em segurança quando não puder mais estar. Pelo menos sabemos que ele tem meios de se manter. Posso ficar no sofá até o fim do mundo? European Union voltou. Se a administração Trump acabasse hoje, esse cara não teria a menor chance de se tornar presidente. Se algo acontecer com Trump e ele não puder terminar, então ele assumiria automaticamente a presidência como o próximo na linha. Mas fora isso, sim, infelizmente. Sim, na verdade, será ainda pior para ele. Ele herdará. Ele será a cara dessa catástrofe. Ah, sim. Danny, tenho que ir. Tenho outra participação na Russia Today. A Russia Today está me esperando. Certo. Quero agradecer muito por você ter vindo. Sempre uma conversa divertida, como sempre. E ansioso para participar do seu. Todo dia é um novo dia. Com Trump, todo dia é um novo dia. A cada poucas horas é um novo dia. Pois é. Então a European Union entra em contato com você. Bem, muito obrigado, Stas, foi ótimo. Obrigado a todos. Nos vemos no próximo.